Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a nossa digníssima secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, a Ilza Martins, mas nós a chamamos carinhosamente por Ilzinha, né? Um detalhe, ela é minha chefe. Então, hoje eu estou um pouco tensa aqui, mas vai dar tudo certo. Porque ela é um amor de pessoa, isso a gente não precisa nem falar, né? A gente já olha para ela e vê a pessoa maravilhosa que é a Ilza. É um prazer imenso ter você aqui conosco, Ilza, para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação a esse momento tão difícil pelo qual nós estamos vivendo, né? Que é a pandemia por conta do Covid-19. E sabemos que muitos pais, muitas crianças, muitos adolescentes estão passando por um momento muito crítico em relação à educação. Mas hoje nós temos aqui a Ilza, que vai dizer para a gente, né, esclarecer para a gente aqui algumas dúvidas em relação a isso. Então, um prazer ter você aqui, como eu já disse, e eu vou deixar você se apresentar. Eu acredito que as meninas também querem dar boa noite, né, para você. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ilzinha, fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Bom, então, eu sou a Ilza Martins, a Ilzinha, né? Sou graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade Unicaldas, Faculdade de Caldas Nova, psicopedagoga pela FMB, Faculdade de Montes Belos, e sou professora. Comecei a minha carreira profissional como professora alfabetizadora, fui coordenadora pedagógica da educação infantil, depois eu recebi um convite para me trabalhar na Secretaria de Educação como coordenadora de políticas educacionais, onde fui coordenadora do Censo Escolar, operadora do programa Bolsa Família, técnica do CIMEC, do PAR, técnica dos programas do governo federal, técnica do PNAE, que foi onde eu conheci a Ediene, né, que o PNAE é o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, foi um programa muito bom. E hoje estou secretária de Educação. Muito bem. Viram aí que o currículo da Ilza é recheadíssimo, né, meninas? E acima de tudo isso, a pessoa maravilhosa que ela é. Não estou puxando, não. A gente sabe que é verdade. Mas ela realmente é essa pessoa incrível e por isso nós a convidamos, né, para estar fazendo parte do nosso encontro e também para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Ilza, a palavra de Deus, ela disse: instrui o menino no caminho em que se deve andar, né, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse é um provérbio, né, está em Provérbios 22, no versículo 6, do capítulo 22, e nós sabemos que este versículo é um princípio bíblico direcionado aos pais, né? Mas a gente sabe também que muitas das vezes a escola acaba tendo que exercer essa função, né, de estar ensinando as crianças no caminho que devem andar. Mediante a situação que nós estamos vivendo atualmente, você acredita que as crianças com as famílias em casa é momento propício para os pais assumirem de vez, né, essa função patriarcal nesse momento de pandemia? A responsabilidade, né, dos pais com os filhos, né, não tem que ser só agora, porque a gente está nesse momento de pandemia, né, a gente está passando por esse momento que ninguém estava esperando. Então, tem que ser todos os dias essa responsabilidade, né? Mas acaba que sobra sim das escolas, né? Os pais, muitos, devido aos seus trabalhos, né, se sobrecarregam, aí chega em casa, não tem paciência, né? E acaba que esse papel, né, que seria dos pais, acaba ficando para a escola, né? E com esse momento que a gente está vivendo agora, muitos pais, né, que a gente teve que nos recolher em casa, né, por causa dessa pandemia. Então,
os nossos trabalhos, né, muitas coisas a gente consegue fazer de casa, a gente traz para fazer de casa, né, os chamados home office, né. Então, assim, é uma oportunidade agora que a gente vê que os pais estão tendo mais esse momento, né, de estar ali com os seus filhos, né. Então, eu acho que é aproveitar essa oportunidade, né. E esse princípio daí que você falou, né, eu acho que os pais, eles têm que ser bons exemplos para os seus filhos, né, colocar limites também, né. Eu vejo assim que falta também a parte da afetividade, que tem até alunos que chegam pra gente na escola e falam: ah, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, né? Então, assim, demonstrar mais esse amor também, né, com os seus filhos. Um momento de demonstração, né, de aprendizado, de conhecimento, né, tanto do filho com a mãe e o pai e vice-versa. Na verdade, eu vejo também que é um momento de oportunidades, né? De resgatar muitas coisas que estavam perdidas. Com certeza. É igual aquela live que nós fizemos com o pastor Robson, né? Falando sobre família, que acaba que engloba tudo também, né? As descobertas que estão sendo feitas nesse espaço de tempo em que nós tivemos que ficar trancafiados em casa. Não é? Então, assim, as descobertas são boas? São, tem as descobertas boas, tem as descobertas que não foram tão boas, mas que elas podem ser melhoradas. Foi bom ter descoberto isso, para quê? Para poder melhorar alguns pontos que não estavam legal ali, né? Verdade. Ilzinha, e nós sabemos também, tem duas, a distância para ler, duas questões que ganham destaque nos debates nacionais, que garantem que os estudantes não sejam prejudicados em seu processo de escolaridade, né? E evitar o acirramento das desigualdades de acesso e de oportunidades, porque tem alunos que hoje a gente sabe que com esse trabalho que está sendo feito em casa, alguns têm a oportunidade de ver, assistir, dar o retorno para o professor e tudo, e a gente sabe que outros não, né? Então, não vamos falar do país todo, mas só do nosso município. Como que isso está sendo feito para atender as necessidades dos estudantes e dos pais? Então, quando a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, né, decreta, né, que estamos numa pandemia, né, então, o nosso estado, o nosso município, eles começam, né, com os decretos, né, e nesses decretos, né, tem a recomendação da suspensão das aulas, né, para aquele vírus, né, aquele vírus não ser propagado, né, porque hoje as nossas escolas de educação infantil, a gente tem alunos de creche, né, fundamental, 1 e 2, temos EJA, e fora os projetos também. Então, nós temos mais de 3.000 alunos, né? Então, esses 3.000 alunos, né? Mais as famílias, né? Então, olha o tanto de pessoa, né? Então, muita gente. Então, esse isolamento, ele foi preciso, né? Para que esse vírus, né, não se propague. Então, diante da suspensão das aulas, né? Houve uma preocupação, sim. Como que a gente iria alcançar todos os alunos, porque nós temos alunos que não têm acesso à internet, temos alunos que moram na fazenda, né, que a gente fala zona rural, temos alunos em que os pais não tiveram chance de ter um estudo, né, pais que são analfabetos. Então, a nossa preocupação, como que a gente, né, ia conseguir atingir esses alunos, né? Então, a gente resolveu, né, em reuniões, e isso a nossa prefeita também ela participou, ela deu assim, todo o apoio para a gente também, ela não mediu esforços para que as aulas não presenciais acontecessem também, e diante disso, né, nós criamos os grupos de WhatsApp, primeiramente, né, para levar aquela informação, né, os conteúdos para os pais, para os alunos. E também decidimos as atividades impressas, né, para os alunos.
Aí não só para os alunos que não teriam acesso à internet, mas sim para todos os alunos, né? Nós dispomos as atividades não impressa para todos os alunos, inclusive para os alunos que é da zona rural, também a gente dispôs, né, os motoristas do transporte escolar para estar levando e trazendo essas atividades também, né? Então, dessa forma, a gente iria alcançar todos os alunos. Isso, e é verdade isso que você está falando, porque os meus 2 filhos, eles estudam na escola militar. E eu já estive lá. Primeiro para poder entender, porque vem as tarefas e eu estou lá no grupo da escola, da sala, de cada um deles, acompanhando, porque não é fácil, gente. E no dia que me colocaram no grupo, Ilzinha, eu sinceramente, eu fiquei com dó das professoras, porque eu tenho 2 filhos, eu posso acompanhá-los tranquila, né? Porque cada um faz uma série, eu posso estar acompanhando as matérias com eles. Agora você imagina uma professora que tem 10 salas de alunos e que cada sala tem no mínimo 30 alunos. Todos eles mandam retorno no particular dela. Assim, eu creio, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de querer mandar meus filhos para a escola para me livrar deles, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Infelizmente, isso acontece. Então, assim, eu não reclamo de estar com os meus filhos, porque eu amo estar com eles, compartilho com eles a questão da escola, tarefa e tudo, e vi que lá na escola realmente foi desse jeito. Eu fui lá para poder entender o que estava sendo feito, como estava sendo feito, o que eu podia fazer, o que eu podia fazer para ajudar os meus filhos e para que eles melhorassem e dessem uma devolutiva positiva também para os professores. Porque quando a gente se ajuda, resolve mais fácil. É mais fácil. Então, assim, eu sei que muitos pais têm muitas dificuldades em questão de horário, questão de trabalho, de poder ir na escola, de poder acompanhar o filho, ou por idade, ou por algum motivo. Não é fácil. Mesmo eu trabalhando o dia todo, porque eu trabalho na minha casa, né? Assim, facilita muito, mas existe a dificuldade. Então, quando a gente consegue fazer isso e agregar valor para os nossos filhos, porque é para os nossos filhos, naquela entidade, naquela escola, eu acho que o resultado ele vem mais rápido, ele é melhor, tanto para todo mundo, para a família, para os alunos, para o professor, né? Então a gente pode estar fazendo isso. E eu achei interessante sim, porque os alunos que estão na zona rural, eles também tiveram o privilégio de ter o mesmo conteúdo no mesmo tempo, tudo do mesmo jeitinho. Foi bem legal isso que as escolas fizeram assim. Então, essa união, né, da família com a escola, né, eu posso dizer que foi um sucesso. Essa união. Que bom. Até tem uma pergunta aqui, Ilza, dizendo, né, durante a pandemia, como os pais têm reagido mediante as suas responsabilidades educacionais? A Márcia está dando um show aqui, né? Que bom se todos os pais fossem assim, né? Mas a gente vê que a realidade é bem diferente. Essa semana mesmo eu recebi comunicado. Mas assim, os meus filhos, graças a Deus, eles são bem responsáveis. Foi um esquecimento mesmo do Miguel e ele levou o comunicado e eu parabenizo a professora por fazer isso. Eu falo para ele, tá certinho, porque é responsabilidade, né? Mas graças a Deus eles são responsáveis, foi só o esquecimento. Né? Mas a pergunta é, os pais eles têm dado então esse retorno positivo para as escolas? Você tem visto isso acontecendo? Sim, tenho visto sim. A gente teve o depoimento da Márcia, né? E a gente já teve depoimentos sim, de alguns pais. Está sendo bastante positivo. É claro que tem, né, aqueles alunos que mesmo se a gente tivesse umas aulas presenciais, né, nunca que a gente consegue atingir 100%. Né? Mas assim, está sendo bastante positivo também por parte dos pais. Eu quero deixar claro também assim, que eu participo e estou lá junto, mas as obrigações deles são deles. Eu não faço para eles. Não faço.
e eu quero que me entregue dentro do prazo e mande para os professores. Eu deixo a responsabilidade deles, eu só estou cobrando. Bom, o pessoal que está em casa, estão vendo quanto é relevante e interessante essa live? Não deixe de compartilhar com seus amigos, né? Não deixe de compartilhar com sua família. Eu creio que a gente pode ter mais pessoas participando aqui conosco. Você pode ser o veiculador, né? Pode estar nos ajudando a divulgar essa live. Eu achei tão interessante uma informação, Ilzinha, que nós tivemos aqui do Banco Mundial, que mais de 1 bilhão de estudantes, né? Eles ficaram sem o acesso aos estudos presenciais durante esse período de pandemia. E isso foi em vários países, não é uma realidade só do nosso país, né? Como as meninas mencionaram aqui, creio que todos foram pegos de surpresa. Não só o ambiente escolar, o ambiente familiar foi pego de surpresa, o comércio, os empreendimentos, as empresas, todo mundo foi pego de surpresa. E tão pego de surpresa que tiveram que se adaptar, tiveram que se adequar. A gente até usa essa expressão novo normal. Não dá pra gente pegar e passar uma borracha em tudo o que aconteceu, mas dá pra gente aprender com isso. E como a Jane mencionou com você em relação ao papel dos pais, eu acho que sem a contribuição deles, eu acho que seria talvez, eu posso dizer, impossível acontecer, funcionar esse sistema de ensino, posso dizer ensino à distância, né? Ou chamar de home office também, né? Acho que seria praticamente impossível se não tivesse esse apoio dos pais? O apoio dos pais é imprescindível, é muito importante, né, o apoio dos pais, né? A criança, ela já tem que crescer, né, igual a Márcia falando ali, né, dos filhos dela, que ela fica ali, né, que ela não faz, mas que ela cobra, né? Então, já tem que crescer, né, com essa responsabilidade também, né, de saber, né, que ele tem que fazer aquilo, né? E quanto a essa pergunta também, as pessoas elas confundem muito o EAD, né? Tem gente que tá usando, né, falar EAD, né, que é o educação à distância, né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora, né, a gente fala o ensino à distância, né? Porque ele está acontecendo, né, em casa, né? Acaba que é o ensino à distância, mas a EAD, a educação à distância, ela já existe já, né, há algum tempo, mesmo antes dessa pandemia, né? Onde o aluno, né, ele se matriculava naquele curso que ele queria fazer, né, e todo o conteúdo ele é passado através de apostilas ou da internet, né, que são aulas gravadas, né, e onde tem um tutor, um professor que vai estar tirando todas as dúvidas, né, daquele aluno, né. Então esse é uma modalidade, né, a educação à distância. E hoje a gente fala o ensino à distância, aulas não presenciais, aulas remotas, né? Seria aquela aula, né, que o professor ele estaria em sala de aula, né, presencialmente, né, com o aluno. Né? Só como não pode estar acontecendo isso agora, então essa aula, né, esse professor ele adapta ela, né, o seu plano de aula, o seu conteúdo, as suas atividades, para que o aluno receba essa aula na casa dele, né? Então, só para explicar um pouquinho, né, o que é o EAD e esse momento que a gente está passando agora do ensino à distância, das aulas remotas e o ensino remoto também, né? Muita gente usa o ensino remoto. Excelente colocação, porque eu confesso que inclusive eu confundi essas expressões assim, né? E é muito importante quem está nos ouvindo, está ouvindo isso e até ajudar alguém que também tem dúvidas sobre esse assunto, né? Euzinha, os professores que foram pegos de surpresa têm se reinventado para suprir as necessidades educacionais. Como tem sido feito esse trabalho para esses professores? Porque o professor que está lá na sala de aula é uma coisa, e aí daqui a pouco ele precisou se reinventar, ele precisou mudar todo o esquema de aula dele, e ele tem que dar essa aula com toda a qualidade, como se ele estivesse presencial, não é?
Como é que tem sido feito isso com os professores aqui do nosso município? Eu ouvi uma frase que ela falava assim, que nenhuma tecnologia no mundo, né, substitui um professor em sala de aula, né? E isso é verdade, né? Então, o professor é professor, né? Ele se reinventa, ele cria, né? O professor ele é criativo, então, através dos grupos de WhatsApp, né? Ele consegue, né? Atender o seu aluno, né? E eu tenho participado de alguns grupos, né? Teve algumas escolas que me colocou no grupo dos pais, então eu vejo ali que o professor ele não tem horário, né? Tem dia que é 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele está ali respondendo o aluno. O professor ele não tem final de semana, né? O aluno conseguiu fazer atividade hoje que é domingo, né? Então surgiu uma dúvida, ele está ali, já passa para o professor já responde, né? E, então, assim, esse é um momento que a gente vê que os professores eles precisam ser valorizados, né? Muito valorizados, né? E eu deixo aqui o meu reconhecimento ao trabalho que todos os professores, né, eles estão fazendo. Né? Porque de um dia para o outro a gente teve que aprender, a gente teve que se adaptar, né? Igual a Denise falou, né? A gente não estava esperando, né? E de um dia para o outro o professor ele conseguiu, ele está aí. E eu tive alguns depoimentos no início de professores falando que talvez na câmera, né, diante de uma câmera, né, ele não ia se sentir à vontade, ele ficaria com vergonha, né, mas assim, conseguiram e estão aí, superaram e teve aquilo que as pessoas colocaram, né, dos profissionais de saúde, né, dos aplausos, né. Eu vejo também que os profissionais de educação, né, os professores, os diretores, os coordenadores pedagógicos, eles também merecem todos os aplausos, porque eles foram fantásticos, estão sendo, né, fantásticos. Eu tenho várias clientes que são professoras, então eu ouço muito a fala delas lá no salão também. Márcia, a gente não tem tempo, tem dia que é 1h da manhã, tem aluno mandando. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Teve um dia que o Pedro Afonso, meu filho, acumulou as tarefas. E eu exigi dele que ele fizesse antes de finalizar aquele dia, sabe? E no outro dia, quando eu vi, ele tinha mandado também a tarefa feita para a professora nesse horário. Sabe? Assim, então o professor, né? Como que vai organizar isso? Porque se ela está dentro de sala de aula com 30 alunos, ela faz uma correção coletiva, não é? E fazer correção, como que vai corrigir, como que vai saber quem mandou, de que sala, diário em cima de diário, para poder fazer essas anotações. Gente, realmente nós temos que tirar o chapéu para esses professores nessa adaptação, nessa nova adaptação, viu? E mediante a isso, eu acho que é importante também a gente ressaltar a importância e o papel também dos pais estarem influenciando os filhos no sentido de respeitar esses professores, né? Então é uma questão assim de um bom senso, porque eu já vi relatos de algumas amigas minhas que também são professoras, que elas tiveram problemas com alunos grossos, com falta de educação, achando que o professor ele é obrigado, achando como se ele fosse culpado pelo que está acontecendo, ele está no mesmo barco, né? Está tendo que se adaptar também, está tendo que se reinventar. Então, eu acho que o bom senso e o respeito é fundamental. Ele não deixou de ser o seu professor. Eu acho que essa distinção tem que tem que ser real, porque às vezes o aluno ele está perguntando ali no seu direito, que ele esquece do seu dever, um dos seus deveres é o respeito ao seu professor. Que eu vi inúmeras amigas reclamando, sabe? Assim, nossa, a gente está aqui se organizando, dando o melhor de si, né? Se reinventando, mudando todos os seus horários, até
diminuindo às vezes o vínculo que ela tinha ali com a família. Então, eu penso que é muito importante esse respeito, né, esses profissionais que você mencionou. E uma coisa também que a gente percebe muito é alguns pais, né, a falta de entendimento dos pais em relação a isso. Fazendo críticas em relação aos professores, falando do salário do professor, que o professor está ganhando muito para ficar em casa. Ela que é obrigado, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um entendimento de ambas as partes. Sim. Os professores estão se reinventando, as crianças estão reinventando essa nova forma de aprender, porque eu sou mãe, a Márcia é mãe, e a gente está vendo isso, né? O esforço das crianças, dos alunos, de modo geral, não só a criança, de todos eles para poder aprender. E nós pedimos agora que vamos fazer um apelo para os pais terem um pouco mais de paciência, né, em relação ao que os professores estão fazendo. Porque não é fácil. Eu sou professora, a Ilza também é professora. Nesse momento, nós não estamos em sala de aula, mas a gente está acompanhando todo o processo, né, Ilza? Isso. E a gente vê de perto muita coisa por trás, os pais, como a Márcia disse, a Denise também, a falta de respeito com o profissional. Né? E como a gente está fazendo isso para os alunos, a gente pede um carinho especial para os professores. Nós não estamos em outubro, não é uma live dedicada ao dia do professor, mas nós já estamos trabalhando para isso, né? Porque os professores realmente eles estão dando o máximo nesse momento. Eles são nossos heróis, né? Estão sendo heróis. Né? Estão sendo heróis, estão se dedicando, né? Então, fica aqui o nosso reconhecimento a todos os professores. Eu estou puxando a farinha hoje pro lado da sua pessoa. Mas também fica uma dica para os professores terem também paciência com os alunos, né? Respeitarem o momento, como você mencionou, é mútuo, né? Isso é mútuo. Precisa ter, né? Porque na verdade existe aquela mãe que não tem como ela acompanhar o filho dela durante a aula. Por exemplo, você está tendo aula, dá uma 5 da tarde, a mãe está trabalhando. Sim. E aí, com quem? Aí vamos supor que essa criança está com a avó. E a avó vai dar conta de acompanhar? Nem todas, né, gente? A gente sabe disso. Aí tá, a aula ficou gravada? Sim ou não? Se não ficou, a mãe já vai ter que correr atrás, né? Se a criança consegue fazer sozinha, tudo bem, mas mesmo assim, a mãe vai ter dificuldade depois disso, quando ela voltar, estressada, cansada à noite, com tanta coisa para fazer, né? E aí a professora às vezes quer dentro daquele momento, aí é aquilo, né, Ediene, né? Que precisa ter a compreensão das duas partes. Ilza, a pergunta aqui. Os alunos têm correspondido a essa nova modalidade de ensino, né, que estamos vivendo na atualidade? Eles têm feito o dever de casa? Uma grande maioria sim, né? Como eu disse, eu estou no grupo, né? Então eu estou acompanhando também. Então o professor, ele, olha, eu quero que você poste a foto da atividade aqui, Isso. né? E ali, daquela foto, o professor, ele já faz a correção, né? Então ele fala, vou colocar Eduardo, a palavra tal é assim, né? Então ele ainda dá a chance para o aluno, né, corrigir a tarefa, né? Porque depois dessa tarefa, ela é devolvida para a escola também, né? Então assim, eu vejo os alunos participando, os alunos fazendo as tarefas, os alunos postando as tarefas. Claro, né, que a gente não consegue atender o 100%, né? Mas a gente teve os conselhos de classe antes da gente entrar de férias e cada escola encaminhou um relatório para a Secretaria de Educação. E teve uma creche que ela colocou assim, que ela conseguiu uma turma atingir 100%, coisa que se tivesse na aula presencial, na aula normal, talvez, né, aquele 100%, né, não conseguiria, né? Então, assim, através dos relatórios, eu notei isso, que a grande maioria dos alunos, posso colocar aqui uns 80%,
Estão correspondendo. A gente conseguiu atingir, estão correspondendo. Essa é uma dúvida também de uma mãe que me mandou mensagem hoje. Na verdade, ela estava desabafando comigo e ela falava assim, meu filho não consegue aprender. Já na aula presencial eu já tinha muita dificuldade. Agora, mais ainda, como que eu vou fazer para poder, né, fazer com que o meu filho aprenda? Essa é uma dificuldade que a gente já tinha antes. Né? Ela não é uma coisa que está acontecendo agora só porque nós estamos passando por esse momento de pandemia, que as crianças têm que estudar em casa. Né? Como que você vê isso e o que você falaria para essa mãe? Porque eu já falei, já conversei com ela, mas ainda assim fica a dúvida, e às vezes você como secretária, a mãe possa te ouvir melhor, né, do que eu. Eu vou falar, enquanto professora, de algumas experiências que eu já tive também, né? Então, tem aquele aluno que talvez, né, ele ainda não despertou, né? Então, assim, o que eu posso falar para essa mãe, para ela ter um pouco de paciência mais com esse aluno, né? Acompanhar, tá ali mais presente, né? Que vai chegar a hora que ele vai despertar, né? Eu fui professora alfabetizadora e quando a gente chega ali no meio do ano, que eles já conhecem todas as famílias, que já conseguem juntar e formar palavras, né? Eu tinha um aluno que ele tinha muita dificuldade, ele não conseguia juntar, né? Ele não formava uma palavra, ele não juntava a sílaba, ele não formava uma palavra. E assim, ele despertou e quando ele viu que ele conseguia, sabe? Aquilo foi a maior satisfação da vida dele, sabe? E assim, até hoje eu tenho ele comigo, sabe? Que ele foi um aluno, que ele se superou, né? Então, ele teve o momento dele se descobrir, né? E então essa mãe eu posso falar isso, né? Que vai ter o momento dele também se descobrir, né? Mas para isso, talvez ela vai ter que, né, ter um pouco mais de paciência e acompanhá-lo mais também. É isso, mamães. Paciência. Momento certo, tudo vai dar certo, né, gente? E assim, aproveitando que você falou em alfabetização, a gente sabe que todo ano tem todas as fases, né? E tem criança que nesse momento está na fase de alfabetização. E aí, a mãe, ela não sabe alfabetizar o seu filho. E aí? O que essa mãe vai fazer com essa criança que está na fase de alfabetizar? O que nós podemos sugerir para ela? É difícil, né? Mas assim, a gente vê que as escolas estão encaminhando videozinhos, né? Com toda a explicação ali, né? E assim, talvez no início, né? Até adaptar foi um pouco, né, complicado, mas vai conseguir sim, vai dar certo. E a gente também tem que lembrar que a criança ela tem tempo de aprender, né? A alfabetização, o primeiro ano, é só o início da alfabetização. Na verdade, a criança já vem sendo alfabetizada desde a educação infantil, porque lá tem um processo, né, de alfabetização também, que vai dando o início das vogais, do alfabeto, a parte de socialização, a parte emotiva, tudo isso vai contando para o processo de alfabetização. Né? O primeiro ano ele é só um pontapé. A criança vai ter primeiro, segundo, terceiro ano para ser alfabetizada. Né? Então, não é momento para desesperar. A criança, talvez nesse momento, ela não está conseguindo pegar todos aqueles conceitos ensinados na sala de aula, mas existem outras formas de aprender. Né? Então, eu acho que a mãe tem que se acalmar nesse momento e saber disso também, que a criança tem até o terceiro ano. Né? Eu acho que não mudou, né, Ilza? Até o terceiro ano para ser alfabetizado. E o ano que vem ele vai receber um reforço, é isso que já está sendo estudado para o ano que vem, vai receber um reforço escolar e ele vai ser alfabetizado. No tempo certo ele vai ser alfabetizado. É uma questão que não tem necessidade para tanta preocupação. E a gente sabe que nessa primeira fase também da alfabetização é a socialização dos coleguinhas, não é? Vocês que são professoras podem dizer melhor.
A criança vai para a escola para ela se socializar. Você acha que esse período em que essas crianças, ao invés de estar lá, elas estão em casa de uma outra maneira, né? Não como é na escola. Você acha que isso pode prejudicá-las de alguma forma? Prejudicá-las mais tarde ou não? Eu vejo nos grupos também que está acontecendo isso, né? Que existe essa socialização ali dentro. Isso, ali dentro do grupo ali, né? O próprio aluno, né? Interage, manda áudio, né? De vez em quando eu tô lá, eu até quase choro, gente. Eu sou muito emotiva. Aí o aluno, professor, eu tô com saudade de você, sabe? Então, assim, a gente não tá tendo aquele contato físico, né? Até teve uma professora que me falou que tava com saudade do abraço, né? Então, assim, esse contato, a gente não tá tendo ele agora, né? Mas a gente está se falando, né? Nos grupos, né? Só esse contato mesmo que ele está interrompido por enquanto. A Marcelinha, sempre quando eu levo os meninos para a escola, uma das tias da escola, a gente passa na porta da casa dela e ela vai conosco, né? Para a escola. E aí, sempre que eu passo lá na porta, a Marcelinha fala assim: mãe, que saudade de pegar a tia e levar ela para a escola, né? Então, eles também estão com saudade. Isso é verdade. Eles querem, como eles dizem, mãe, eu nunca pensei que eu queria voltar para a escola. Hoje eu encontrei uma ex-aluna e ela é uma menina muito afetiva. Ela gosta muito de abraço, muito. Ela o tempo todo grudada em mim, com os coleguinhas, mas comigo, né? Mas ela era muito grudada mesmo. E quando ela me viu, a primeira coisa que ela fez foi esse movimento. Quer dizer, eu queria tanto te abraçar, aí eu até perguntei pra mãe, falei, como que ela tá fazendo, né? Porque nesse momento ela não pode abraçar. Mas é incrível como que foi o ato dela. Quando ela me viu, o abraço já queria acontecer. Né? Mas infelizmente, olha, não vai ser agora, mas a gente vai ter um tempo que nós vamos voltar a nos abraçar muito. Então a gente tem que ter paciência, né? Nesse momento, infelizmente, não estamos podendo. E uma dica também, se tem algum pai que está nos ouvindo, de incentivar os seus filhos a mandarem esses gestos de carinho para os professores, né? Pensa comigo, às vezes foi um dia exausto e cansativo e o professor ele recebe um videozinho ou uma mensagem, pode ser até só por voz. Esse gesto de carinho motiva, renova. E o contrário também, né? O professor ele pode... Um mimo para os professores. Os professores também podem mandar um mimo para os alunos, que eu creio assim, que pequenos gestos fazem muito, toda né? a diferença. Eu já vi mesmo algumas postagens de pais mostrando carinho de professores, isso é fundamental. Maravilhoso. Demais. Tem os aqui tá ok. Pode fazer. As crianças e adolescentes precisam queimar a energia contidas no organismo. Na escola, com as brincadeiras e as atividades físicas, contribuem muito para que isso aconteça. Né? Que eles estão lá, eles correm, brincam, né? Nesse momento, percebemos que a falta de tempo dos pais, as crianças e adolescentes têm passado muito tempo nas redes sociais, nos jogos eletrônicos, prejudicando muito a saúde mental, né? A gente sabe disso. E ao mesmo tempo, não queimam caloria. O que fazer para manter essas crianças e adolescentes ativos neste momento tão crítico? Bom, nós temos os professores de educação física e eu já vi muitos postando atividades físicas para os alunos, né? Para eles fazerem em casa, né? Então, ele fala, vai no seu quintal, na sua garagem, né? E aí o professor ele faz a atividade, né? Demonstrando para o aluno como que o aluno tem que fazer. E depois o aluno ele reproduz, o pai e a mãe faz o videozinho e ainda posta, sabe? Então, são coisas assim, que você tem na sua casa, igual
essa semana eu vi, o professor, ele colocou umas PET, né? E aí o aluno, ele tinha que contornar, sabe? E depois ele tinha que vir de costas. E depois ele tinha que vir pulando, né? E além dos professores de educação física, né? Essa parte também, né? De brincadeiras, a educação infantil. A educação infantil é mais no lúdico, né? Então os professores, eles estão mandando videozinhos de historinha, videozinhos de brincadeiras, né? E nós temos os projetos também, né? Gostaria de estar destacando, a gente tem a Bebê Comunidade, que mesmo com esse período de pandemia, nós não suspendemos as atividades. A gente tem o Profesp também, né? Que seria mais a parte do esporte, né? Que não está acontecendo, mas o reforço pedagógico, né? A gente tem as 3 professoras que estão à disposição, né, do projeto, auxiliando os alunos, né, ali como uma aulinha de reforço, né? E a Bebê Comunidade, outro dia eu vi um videozinho também do aluno, ele tocando violão, né? E eu perguntei para a coordenadora do programa, eu falei assim, eu vi o videozinho do aluno, ele já sabia tocar ou ele aprendeu no projeto? Ela falou, não, ele aprendeu no projeto, sabe? Isso, então, os professores, né, eles estão caminhando, sim, a atividades, né, de educação física, mas os pais, eles podem estar, eu falo assim, das brincadeiras da nossa infância, né? Eles podem, por exemplo, um resgate, né? A gente brincava de baliza, não é? Hoje eu acho que muitas crianças nem sabem o que é uma baliza, né? Bolinha de gude, né? Então, assim, tem tantas coisas que o pai, né? Pular corda, isso, né? Então, nossa, eu já quebrei até vidro. então, os papais e as mamães, né? Vamos fazer esse resgate, né? Dessas brincadeiras, né? Vamos aproveitar, né, esse tempo agora, né? Para estar falando para o seu filho como que foi a sua infância, né? Então, quando a minha mãe, né, vem me falar alguma coisa de como foi a infância dela, né, eu fico assim, só ouvindo, né, achando tão bom aquilo. Muito né? bom. Até esses dias eu achei lá na minha mãe até fotos, né? Aquelas fotos daquele tempo, né, gente? E mostrando para os meninos, gente, eles quase morrem de rir, sabe? E mostrando vídeo para eles de dança, daquela época, né? Essas coisas assim, né? Para eles poderem ver, eles quase morrem de rir. Aí assim, vamos deixar o celular mais para as atividades, para as aulas não presenciais, né? E os pais vão estar oferecendo um livro, uma revista também, né? Para o aluno, para o filho, né? Tá dando essa oportunidade para ele também, né? Eu quero compartilhar algo que eu tenho presenciado com frequência, na verdade. Até parabenizar muitos pais. Eu faço caminhada ali na pista do quartel e eu vejo muitos pais com os filhos andando de bicicleta, brincando ali naquela academia. Né? Outro dia eu fiquei encantada. Tem um aparelho lá que é de subir, de condicionar os braços. O menino desse tamanhozinho, o pai dele estava fazendo, né, o exercício. E ele tentando, o pai dele em cima e ele embaixo, tentando imitar o pai. Mas, nossa, eu tinha que ver a força de vontade. E assim, então eu quero parabenizar os pais que estão sendo dedicados, né, nesse sentido. Nem que seja, faz uma caminhadinha ali no bairro, não precisa de ir lá na pista do quartel, não precisa de ir no parquinho da praça, que se localiza na saída de Caldas. Então, faz um passeio, uma caminhada, anda de bicicleta, tão legal. Hoje mesmo, eu vindo da caminhada, eu vi um pai e um filho, o filho até de máscara andando de bicicleta, todos charmosos os dois. Então, assim, eu quero parabenizar também por essas atitudes tão simples, mas que eu creio que isso vai ficar marcado na história dos filhos, né? Os filhos estão mais próximos, né, aos pais. Então, estão tendo uma oportunidade incrível e não deixa, né, não deixa desperdice, né, esse tempo tão precioso. Não deixe que passe também, né, gente, que volte ao normal, né, assim, não ao normal, porque não tem como voltar, mas, por exemplo, que volte à rotina, né, tente voltar àquela rotina, não deixe que perca, né, esses detalhes.
Talvez a gente está tendo um tempo que antes a gente não tinha, né? De fazer isso. Até, se não me engano, na live do pastor, ele falou isso. Né? Que os pais reclamavam de falta de tempo. Agora que estão tendo, então vamos aproveitar esse tempo, né? Com sabedoria. Ilza, nós temos aqui várias mensagens, porque ao longo da semana, assim que a gente posta, muitas pessoas mandam mensagem no meu celular, algumas mandam no direct mensagens para perguntar para você no dia da live. Então eu já fiz a seleção de algumas e algumas pessoas perguntaram assim: as aulas voltam ainda este ano? São perguntas rápidas. Antes dessa pergunta, deixa eu só colocar que quanto aos pais, né, porque a gente recebe das escolas, né, que tem muitos pais que não estão indo buscar as atividades, né? Muitos pais que ainda não estão acompanhando os filhos, né? Então, assim, perguntando, né, o que pode estar fazendo, né? Então, eu falo para esse pai, né, para esses pais, né, que ainda não despertaram, né? Porque todo esse processo, ele será avaliado, né? Será contado as horas, né, que estará valendo como dia letivo. Né? Então, para esse pai, né, que ainda não foi, né, que procure a escola, né? Ainda dá tempo, sim, né? E que ele crie uma rotina ali com o seu filho, né? Talvez por conta do trabalho, né, igual vocês colocou, mas que na hora, né, que ele puder, ele está orientando, né, o filho. Eu vi que teve escola que orientou os pais até quanto à questão do horário, né, do aluno colocar até o uniforme na hora de estar realizando as tarefas. O clima, né, para a gente se ambiente. A outra escola, ela colocou o sininho lá no grupo, que é o horário que a aula vai começar. Né? É tudo reinventado, tá vendo? A gente precisa, né? Então, respondendo a pergunta, a gente só vai voltar quando os órgãos sanitários, né, falar pra gente que tá tudo ok e que pode voltar, né? Já estamos montando um protocolo de segurança, né, porque exige, né, a volta a esse protocolo, né, protocolo sanitário, né? Então, já estamos montando também. Então, quando falar que é seguro voltar, tanto para o aluno como para o professor, nós vamos voltar. Né? Então, ainda não tem uma data ainda definida isso. É bom deixar isso claro, porque algumas pessoas falam, só o ano que vem, tal data a gente volta. Não, mas ainda não temos, segundo a nossa secretária, ainda não temos uma data definida. Vamos aguardar então. A outra pergunta que fizeram os alunos podem perder o ano letivo? Isso, principalmente mães do primeiro ano, estão preocupadíssimas. Podem perder? Não vão perder, tá? Agora, aqueles alunos, né, que não estão fazendo as atividades, né, que o pai não está indo na escola, né, esses alunos, eles vão ser avaliados também, né? Então, corre o risco desses alunos perder o ano sim, né? Mas aquele que está acompanhando, que está fazendo as atividades, que está dando feedback para a escola, esses alunos não vão perder o ano. Como ficam as questões em relação às notas e avaliações? Então, a gente tem uma resolução do Conselho Estadual que ele vem tratando, né, dessa questão das avaliações. Nós ainda não temos a nossa resolução, né, municipal ainda, né, mas nós já estamos elaborando a nossa resolução e todas essas questões quanto às avaliações, né, como que vai ser contado essa nota, né, a gente ainda tá olhando ainda essa parte. A outra pergunta, as aulas poderão voltar em forma de escalonamento? E se sim, como que isso funcionará? Bom, eu vi só através da televisão, né, falando sobre esse escalonamento. Né? Então, primeiramente, seria para aqueles alunos que não tiveram acesso, né, às atividades, aqueles alunos que estão com dificuldade. Né? Mas também, assim, a gente não sabe, né? Ainda é muita incerteza ainda.
Agora, essa outra pergunta, eu vou deixar ela para o final, porque uma mãe, eu não sei nem como que ela conseguiu meu telefone. Ela falou assim, meu filho, se todas as crianças não estão indo para a escola, por que o conselho tutelar veio bater na minha porta, me encher o saco, porque meu filho não está levando tarefa? Eu fiquei indignada. Mas eu falei, eu tenho que dizer isso porque, né, algumas mães, se estão recebendo o conselho tutelar em casa, é porque algo errado está acontecendo. Como explicar isso para eles, Ilza? Em relação aos meninos não estar fazendo tarefa e o conselho bater na porta. Se aconteceu isso, né, uma diretora, ela conversou comigo, né, nesse sentido, né, que por várias vezes procurou os pais, né, e os pais não foi na escola, né, não deu uma satisfação, né, então procuraram, a própria escola procurou o conselho, né, e o conselho foi sim, né, atrás, né, porque hoje a gente sabe, né, que é um direito, né, da criança, né, a educação, né, então esse pai, né, ele estaria violando esse direito, né, então por isso que ele foi procurado pelo conselho. A outra pergunta, meu filho é da educação infantil, se eu tirá-lo da escola nesse momento, ele pode perder o ano letivo ou o ano que vem ele segue a série seguinte? Essa é uma dúvida, né, que a gente vê muito. A educação infantil, ela não reprova, né? Mas hoje nós temos uma lei, né, que o ensino ele é obrigatório a partir dos 4 anos, né? Então, se o pai ele não está levando, né, o filho, né, na escola, né, ele está infringindo essa lei, né? E fala abandono intelectual. Né? Então, o pai ele precisa ter sim as suas responsabilidades, né? Mesmo que a educação infantil ela não reprova, mas toda aquela parte de socialização que a gente falou, né? A parte das coordenações motoras, né? Ela é tudo feita agora, né? No infantil, que eu falo que é uma das fases assim, mais importantes para a criança. Fundamental, é a base. A base. Então, respondido aí, mamães que estão preocupadas em relação a tirar a criança da escola. Não faça isso, você está violando uma lei. Segundo a nossa secretária, você precisa manter o seu filho na escola. Segundo a lei, né? Isso, a voz da nossa secretária. Agora, nós temos aqui também algumas mensagens. A pessoa pede para não identificar. Uma até falou, mas como não vou identificar os demais, então vou falar de modo geral. Parabenizando, professor, viu gente? Eu tenho muitos colegas professores e mandaram mensagens no meu celular falando: Ediene, parabeniza a nossa secretária pelo excelente trabalho à frente da educação de Ipameri. Outra disse: secretária nota 1000. Eu falei: se é, hein? Aí outra está dizendo: obrigada, Ilza, pelo respeito e atenção com os professores de Ipameri. Então, aqui mensagens positivas ao seu respeito e eu estou aqui incumbida de repassar essas mensagens. E aqui nós também temos que mandar alguns beijos hoje, né, gente? Muito obrigada pela mensagem. Deixa eu agradecer pelas mensagens, eu estou atropelando aqui. Ontem teve uma professora que já compartilhou, aí eu agradecendo ela, né? Ela falou que ia estar agora na live, tá? Então, um beijo pra você, tá? Um beijo pra você, que falou que ia estar aqui, que compartilhou. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Realmente muitas mensagens positivas e a gente vê que a educação de Ipameri ganhou um diferencial, né? Com a chegada da Ilza na secretária como secretária de educação, porque ela já está lá faz tempo, eu acompanho o trabalho dela lá todos os dias e vejo, é uma pessoa multitarefa. Eu sempre falo assim: Ilzinha, me dá coisas para fazer, porque é muita coisa sobre a responsabilidade dela. Então, assim, eu também quero parabenizar, né, pelo excelente trabalho, dizer, eu já te disse isso antes, não é rasgação de seda não, mas a gente quer hoje é um reconhecimento, né? É um prazer trabalhar com você, eu aprendo muito todos os dias com a sua paciência, com a sua tranquilidade, isso me acalma muito
E eu sou muito feliz trabalhando ao seu lado. Que bom, que bom. O Regis sabe disso. Que bom. Os abraços. Os abraços, né? Os beijos. Hoje nós temos aqui vários professores nos acompanhando. Keila, Cidinha, um beijo. Simone. Cidinha, um beijo grande para você. Beijo, minhas primas. O Carlos Matos, eu vi ele entrando aqui. Eu saí aqui, depois eu... A Gleice, da igreja, a Vanilda, uma amiga muito querida, está esperando o bebê. Um forte abraço para você, Vanilda. Tudo de bom e sucesso com a chegada da sua princesinha. Ana Angélica. Valdivino, Gal. Muitas pessoas nos acompanhando. Gente, é um prazer, né, ter vocês conosco todas essas quartas-feiras aqui. E o Zinha, eu vou deixar as meninas fazer as despedidas, né? Porque eu já rasguei assim. Zinha, foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Eu tenho certeza que valeu muito a sua participação aqui conosco na questão de esclarecimentos, né? Tanto para os pais quanto para os nossos professores. Parabéns pelo seu trabalho, tá? A gente sabe que existe um diferencial, né? Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-la conosco. O que eu desejo para você é a presença do Senhor todos os dias na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te direcione em cada decisão, em cada projeto. Te parabenizo por ter aceitado essa missão e por estar realizando com tanta dedicação, com tanto amor. Então, Deus te abençoe cada dia mais, parabéns, que o Senhor te fortaleça, renova suas forças diariamente, que você continue sendo um instrumento de Deus na vida dessas professoras, dos alunos, da família. Eu creio que a educação de Ipameri foi abençoada, assim, com a sua presença, sabe? Deus te abençoe. Pessoal de casa que está nos vendo, nós temos alguns segundos, então, amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.